Fala galera, Danilo Brizola aqui, estamos aí para mais um vídeo aqui no Surfando com IA. E hoje, pessoal, eu quero compartilhar 5 funcionalidades que os desenvolvedores estão negligenciando quando eles vão aqui para o Windsurf. E, melhor, essas novidades, essas 5 funcionalidades, elas com certeza vão mudar a forma como você trabalha usando aqui o Windsurf no teu fluxo de desenvolvimento. São funcionalidades super simples que a IDE já tem para você disponível, só que muitas vezes você acaba esquecendo de usar. Ou porque já está acostumado a usar da forma como você faz o teu fluxo de trabalho, ou porque simplesmente não conhece a funcionalidade, ou não sabe muito bem como que ela funciona, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática essas 5 funcionalidades que com certeza vão acelerar demais o fluxo de trabalho de vocês. Bora lá? Estamos aqui agora no código. A primeira funcionalidade, pessoal, é vocês utilizarem o browser que o Windsurf ele disponibiliza aqui. Mostrei que na Wave 10 agora tem um browser que você pode utilizar, tá? É muito fácil de você usar. Então usem o browser porque você consegue passar contexto direto do browser para diretamente aqui para a IDE, diretamente para o Cascade, os agentes de inteligência artificial. Vou colocar para rodar aqui uma aplicação. Vamos lá. Já colocamos ela aqui para rodar. Ó, viu que a gente começou aqui, beleza. Começou aqui, já está rodando. Deixa eu colocar agora, ó, tem esse botãozinho aqui, ó, pessoal, do preview, tá? Então você pode usar tanto o browser quanto o preview. Eu vou usar o preview porque um ponto importante, a gente está aqui, né, na minha conta Enterprise, vou mostrar aqui para vocês, na conta Enterprise que nós temos do Windsurf, e por enquanto a funcionalidade do browser, aquela que eu mostrei lá na Wave 10, ainda no Enterprise ainda não é uma funcionalidade disponível. Então por isso que a gente vai usar aqui o preview, mas pode ser tanto o preview quanto o browser. Cliquei ali, ele já vai fazer toda a parte aqui para... não era para... Deixei como modo de planejamento aqui. Não precisava disso para rodar o preview, mas tudo bem. Aí ele rodou outra aqui, deixa eu fechar esse terminal aqui. E vamos deixar só esse aberto. Para facilitar, ó, vocês já estão vendo a minha regrinha aqui, né, ó, da minha aplicação. Beleza, aqui, ó, pessoal. Então eu gosto sempre de abrir aqui no System Browser. Por quê? System Browser. Porque aqui está diretamente ligado no meu Google Chrome, né? Então aqui eu consigo facilmente já acessar. E o que é legal é passar o contexto de algum problema, alguma situação diretamente lá para o browser. Ó, já tem 2 erros do console aqui. Vamos ver quais são esses erros? Console. Olha lá, ó. Para listar os eventos. Ele não conseguiu listar os eventos. Ó, vamos colocar aqui, mandar isso daqui lá para o Windsurf. Ó, já está aqui como contexto do Windsurf, né? Eu já sei o que aconteceu. Provavelmente o projeto, como a gente está usando um projeto gratuito lá dentro do Supabase, que daí vem a segunda funcionalidade que os desenvolvedores não estão usando da melhor forma, que isso dá, assim, é muita produtividade mesmo, que é a questão dos MCPs, tá? A gente já vai falar dos MCPs. Então, como eu estou usando uma conta gratuita lá do Supabase, provavelmente essa conta deve ter... Se tem um tempo lá que o banco de dados não é utilizado, eles deixam o banco de dados pausado, né? Então, provavelmente deve ter sido isso. Por isso que não está vindo aqui. Mas é legal que já dá gancho para a gente ir para a segunda funcionalidade que a galera está negligenciando, que é a questão dos MCPs. Então vamos lá, vou pedir aqui, ó, analise através do MCP do Supabase se está tudo certo com o meu banco de dados. Já passei o contexto, você viu aqui que ele já entendeu o contexto. Ó, vejo que todos os seus projetos estão com status de inativo, né? Então esse é o ponto. Ó, tá lá inativo.
E aí, por isso que deu aqueles erros lá que eu usei o browser para mandar o contexto do erro, o erro que estava acontecendo lá no console, diretamente lá aqui para o Cascade no Windsurf. Então, e através do MCP, olha que legal, pessoal. Em outra ocasião, eu ia ter que ir lá no Supabase e reativar o projeto, mas eu fiz tudo por aqui, usando o MCP aqui dentro do Windsurf. Então, eu pedi para ele, ó, poderia verificar através do MCP se está tudo certo com o meu banco? Ele já verificou, acessou lá o Supabase, já viu o projeto, viu que tinha o projeto Q&A, que é esse projeto relacionado, né, a esse código que a gente está vendo aqui. E ó, o projeto está sendo reativado. Então ele já reativou, já usou o MCP aqui para reativar o projeto. Basicamente, pessoal, para quem... assim, tem muitos vídeos explicando o que é um MCP. Eu não vou entrar nesse ponto de explicar exatamente o que é, mas para facilitar o entendimento, é um protocolo que foi desenvolvido pela Anthropic que basicamente facilita a comunicação entre LLMs, né? Então você tem um LLM lá e você passa instruções para esse LLM e ele tem parâmetros e ferramentas que ele pode chamar usando esse protocolo, tá? Então, assim, dá uma pesquisada aí no YouTube, tem muitos e muitos vídeos falando sobre MCP e o que é, beleza? Então vamos ver aqui, ó, o projeto ainda está sendo reativado, vamos aguardar mais um pouco. Ó, da mesma forma, ainda está sendo reativado. Ele está analisando aqui. Olha lá. Excelente. Agora o projeto está ativo e saudável. Ó, o banco está vazio. Isso explica os erros. Ó, vou aplicar aqui o primeiro. Estava tentando aplicar aqui. Parece que algumas políticas que já existem. As tabelas já existem, estão configuradas. Verificar se há algum problema de segurança. Então ele está fazendo todas as verificações, tudo usando o MCP diretamente no meu banco, né? No meu banco. Agora vamos entrar aqui no Supabase. Olha lá, ele já reativou o meu projeto. Então vamos dar uma olhada nos eventos. Ah, já tem lá os eventos, ó, as perguntas e tudo mais. Já vou pedir aqui para ele os dados. Então aqui, como vocês podem ver, ele já puxou e o legal é que eu posso pedir, né, usando esse de enviar os elementos, por exemplo, se eu quero alterar aqui, quero alterar a cor, quero colocar algum elemento nessa barra, eu só mando isso, ele já manda como contexto lá pro meu Windsurf. Ó, e aqui eu já consigo usar e pedir para fazer a alteração que eu queira. Nesse caso, já vamos para o próximo aqui, só vamos verificar para ele pedir aqui através do MCP do Supabase. Tabela de eventos, quais os eventos disponíveis e as perguntas realizadas em cada evento. Então aqui ele vai continuar usando o MCP. E aí, pessoal, assim, se você quer fazer um projeto, e agora vai uma dica, tá? Que não tem muito a ver com o vídeo, mas essa dica aqui é uma dica extremamente importante, que eu tenho certeza que vai acelerar demais todos os teus projetos que você tem aí na gaveta, que você não tem tempo para colocar, porque ele tem uma complexidade para desenvolver. Olha, juntando o Windsurf com os MCPs e com o Supabase é uma ferramenta incrível. E assim, o MCPs lá do Supabase está muito evoluído. Então você consegue não só fazer perguntas para o teu banco e obter retornos igual esse que vocês estão vendo na tela, como também você pode pedir, através de linguagem natural, para os agentes de IA aqui do Windsurf, eles manipularem o teu banco, estruturarem o teu banco. Assim, você tem uma aplicação, você consegue fazer os próprios agentes aqui manipularem o teu banco e estruturarem todas as tabelas necessárias para aquilo que você quer construir. Isso daí dá uma velocidade, assim, sem precedentes, sem precedentes. Você não precisa ficar lá escrevendo ou pensando, cara, como que eu vou fazer isso daqui? Qual que é a chave estrangeira daqui que precisa ir para lá? Você não precisa ficar pensando nessas coisas. Você simplesmente estrutura a tua aplicação e pede para que os agentes de IA aqui do Windsurf façam isso para você lá dentro do Supabase.
Então aqui, ó, ele identificou, só para eu dar um pouquinho de contexto para vocês, essa é uma aplicação que eu desenvolvi para resolver um problema meu. Basicamente, eu tenho sido convidado para dar palestras sobre inteligência artificial, sobre como usar a inteligência artificial para acelerar os negócios, acelerar o processo de desenvolvimento de software. E eu queria uma aplicação onde as pessoas pudessem ir lá com o QR Code, acessar essa aplicação e fazer as perguntas lá, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, até para vocês darem uma olhadinha. Ó, então, você acessa, as pessoas podem fazer perguntas, né, lá. Aqui foi um evento uma palestra que eu dei, que é Acelerando Empresas do Reino com Inteligência Artificial. Foi uma palestra para uma igreja, a Igreja Batista do Bom Retiro. E aí eu disponibilizei o QR Code, as pessoas acessavam o QR Code e podem fazer perguntas, para não precisar ficar, passa microfone para um, para outro. Às vezes uma boa pergunta está numa pessoa que é meio tímida e ela fica com medo de pegar o microfone para fazer a pergunta. Então aqui ela pode tirar a timidez de lado, escrever a pergunta, e aí o legal é que a audiência, as pessoas que estão participando da palestra, elas podem votar qual que é a pergunta mais relevante e tal, e aí por ordem por ordem de likes ali, né, das perguntas, eu vou respondendo, tá? Então, essa é mais ou menos uma explicação do que é a ferramenta. E novamente, pessoal, MCPs, usem, é uma ferramenta muito, muito boa que vai acelerar demais o teu fluxo, beleza? Outra coisa que eu tenho visto os desenvolvedores negligenciando bastante é a questão de usar os workflows, pessoal. Já falei aqui dos workflows, mas eu não sei, eu tenho conversado com as pessoas e as pessoas elas não param para... Eu sei que a ferramenta tem muita coisa, e aí a pessoa ela acaba usando somente o principal da ferramenta, que é o quê? É vir aqui no Cascade, conversar com o Cascade e pedir para ele executar alguma coisa do código. Mas tem funções que é justamente para acelerar ainda mais essa tua experiência e esse teu uso. Então, use tudo aquilo que a ferramenta dá para você, tem à tua disposição. E os workflows, por que é legal? Porque é como se você tivesse ações pré-definidas que você já pode mandar aqui, pedir aqui para a IA ela executar para você sem você precisar ficar escrevendo aquele prompt gigantesco. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que é fazer uma escrita de teste aqui, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui, já tenho um workflow de teste. Então basicamente o que tem nesse workflow? Já tem toda a pré-determinação aqui de como que ele deve fazer para escrever esse teste, para executar esse teste. Então eu só venho aqui e coloco aqui, gostaria de ter uma cobertura de teste para a listagem de perguntas e fazer perguntas, que é os pontos principais da aplicação. Então eu mandei aqui todas as informações do workflow, então ele já analisou aqui o meu workflow, vai ver a estrutura. E agora, pessoal, se viu, um prompt simples, ele já tem todo o contexto do que ele precisa fazer. Então, se não tivesse aquele workflow, qual que seria o caminho padrão? Explicar bem certinho o que queria teste, explicar os padrões de testes que eu gostaria de aplicar, que tipo de teste, que tipo de repente, de ferramenta, coisas desse tipo. Teria que fazer todo um passo a passo para ele daí, então, poder gerar para mim o teste necessário. Agora, como eu já tinha algo pré-determinado ali, que eu já tinha investido um tempo e é algo que a gente usa bastante aqui na empresa, então foi só chamar aquele workflow e dar a continuidade ali da instrução para quais tipos de eventos, né, para quais tipos de funcionalidades eu gostaria o teste. Ó, inclusive ele está me pedindo aqui para já instalar algumas ferramentas de teste. Ele já pediu aqui, ó, já viu quais os serviços aqui para aonde ele deve aplicar os testes das funcionalidades. E agora vamos aguardar aqui toda a instalação
Uma outra coisa interessante, aqui você pode criar uma série de workflows. Você quer criar workflows para ele documentar a tua aplicação, você pode criar para ele explicar o teu código, você pode criar para fazer refactoring do teu código. Enfim, aí como que eu posso dizer? A tua criatividade vai ser o limite, a criatividade do teu time vai ser o limite. Porque você pode chegar com o teu time lá e falar, cara, que tipo de workflows a gente comumente usa aqui? Pega lá 20% que gera os 80% de resultado. Quais são os 20% de tipos de tarefas, de workflows que o teu time aí executa que poderia se tornar um workflow aqui para o Windsurf? Então, transforma isso em instruções pré-definidas. Até é legal fazer dessa forma porque você gera uma padronização para o teu time na forma de como utilizar as ferramentas. Então aqui, ó, já começou a escrever o teste para o serviço de perguntas. Bom, enquanto ele vai escrevendo o teste aqui, pessoal, quero mostrar, como eu falei, né, eram 5 funcionalidades aqui que os desenvolvedores eles acabam subestimando aqui dentro do Windsurf, né? Então a gente já falou de 3, só recapitulando. Falamos do browser, que é extremamente importante, falamos do MCPs, agora estamos falando dos workflows, que, cara, tá na cara aqui, é muito simples de você utilizar. E o quarto, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, ele não tem tanto a ver com a própria IDE aqui do Windsurf, mas ele tem a ver com uma mentalidade de como você passar instruções aqui para os teus projetos. E eu já cheguei a falar de uma forma bem curta ali num dos vídeos sobre a questão de você usar o ChatGPT ou a ferramenta que você mais gosta, aí, o Claude, alguma coisa do tipo, para escrever os teus prompts. Eu gosto de usar o ChatGPT por quê? Porque o ChatGPT, ele tem aqui, ó, vou abrir. Ele tem os GPTs, eu até já falei aqui para vocês do GPT do Prompt Engineer. O que é um GPT? Basicamente, ele é um assistente que já vem com uma instrução pré-determinada de como que ele deve se comportar, com todas as ações que ele deve se comportar. Então, esse pessoal aqui, né, da Upscale.com, eles desenvolveram esse Prompt Engineer, esse GPT, que tem instruções de como estruturar um bom prompt. Então você manda aqui um prompt mais ou menos e ele aperfeiçoa, trazendo todas as características de um bom prompt. E você coloca aqui basicamente aquela tua pergunta bem básica aqui, ele já traz essas características de um bom prompt e estrutura para você. Né? Então, basicamente você melhorar o teu prompt e uma vez você melhorando, jogando lá dentro do Windsurf, colocando dentro do Windsurf, a tua performance de resultado vai ser muito melhor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que eu faria? Ó, gostaria de fazer uma cobertura de teste para listagem de perguntas. Aqui eu colocaria, ó, melhore o meu prompt e eu dou para ele o contexto e até posso compartilhar um pouquinho de informações a mais, né? A ideia é instruir uma IA para escrever testes da minha aplicação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, ó, ele trouxe aqui, ó, considere a minha aplicação, crie testes completos para as funcionalidades, considerando os pontos, explique a abordagem, ó, daí a stack, detalhe adicional. Então ele já trouxe aqui uma versão melhorada. Ah, e um pulo do gato aqui, né? Entregue o prompt em formato Markdown. Em um bloco Markdown. Ele entende o que é um bloco Markdown. Ó, trouxe aqui já. Então, eu gosto dessa abordagem, desse pulo do gato, porque é só apertar copiar aqui, ele já copia todo o prompt, eu não preciso ficar, né, fazendo aqui. E outra, ele já me deixa as tags do Markdown aqui, bem estruturadas, né? Eu já falei num outro vídeo a importância de a gente usar essas tags do Markdown para dar mais contexto e mais para a IA entender aonde que a gente deu ênfase, porque, por exemplo, quando eu mando um texto completo lá, um texto que eu escrevo, eu não tenho como adicionar um negrito, por exemplo. E a IA consegue entender o que é um negrito para ela entender que aquilo tem um destaque. E negrito em Markdown ó, essas duas
asteriscos aqui é o negrito, ó, asteriscos abrindo, asteriscos fechando. Então, para a IA, ela sabe que isso daqui é importante, que esse conteúdo aqui é extremamente importante. Então, só para a gente aproveitar o tempo aqui, para a gente já falar do quarto ponto aqui, que com certeza vai acelerar demais o teu processo aí aqui dentro do Windsurf, beleza? Ó, ele já terminou, inclusive escreveu aqui um documento baseado no que é, né, a estratégia de teste, ó. Aqui ele já está pedindo para eu rodar o teste, vamos ver. Tá rodando. Ó, 2 falharam, 60 passaram, vamos ver. Então 3 falharam. Vamos ver, vai corrigir os erros ali do teste. Então, é isso aí. Então agora ele já viu, isso que é legal, né? Ele tem o contexto ali, então ele já consegue saber o que aconteceu, quais foram os erros que deram. Deixa eu aumentar aqui para vocês também conseguirem ver melhor. Né? Ó, já trouxe aqui, ó, os que falharam, ele já tem todo esse contexto, então ele já consegue até fazer a correção. Né? Então por isso que é importante, pessoal, é muito importante vocês usarem essas estratégias aí no dia a dia de vocês, para que vocês tenham mais eficiência em todo esse processo. Bom, então agora aqui está rodando mais uma vez os testes, e agora eu vou dar a cereja do bolo, a última dica para vocês. Vocês viram, né, que aqui a gente ficou indo e vindo, esperando, porque ele está rodando várias coisas aqui. Mas assim, uma coisa que também o pessoal está negligenciando, o pessoal não está usando, que é o quê? Você consegue fazer outras coisas em paralelo aqui, ó. Abrir uma nova conversação aqui. E aqui, ó, você clicando aqui, você consegue ver quais as que estão ativas ainda. Aí o pessoal não está usando, está deixando lá, você consegue colocar vários agentes basicamente para trabalhar em coisas separadas, né? Então, eu vou pedir agora aqui, ó, poderia me ajudar a melhorar o header da minha aplicação. Ó, inclusive, quando o agente pede para fazer alguma ação, ele já me traz aqui, ó. Já me trouxe aqui. Esse daqui, lembrem, é referente ao outro processo que está acontecendo lá dos testes. Ó. Vou deixar aqui, ele vai rodar aqui. Ó. E aqui, ó, header na minha aplicação. Quero adicionar uma logo. Ó, então eu vou ter dois, digamos assim, dois agentes ali trabalhando ao mesmo tempo, né? Um que vai me ajudar a melhorar a header da minha aplicação e o outro que está aqui, ó, vendo, já está fazendo as edições aqui, enquanto a gente já está fazendo a questão da alteração ali do header da aplicação. Ele já está editando o arquivo, os testes, arrumando os testes ali que não estão passando, né? Ó, ainda tem 3 testes ainda falhando. Vamos rodar de novo aqui. Essa outra funcionalidade, ó, tá lá, ó. Tá atualizando a página para usar o novo componente. Enquanto isso, o nosso teste aqui tá acontecendo. Então é isso, pessoal. Viu? Assim, 5 dicas aí para vocês usarem, 5 funcionalidades, né? Para vocês, não só funcionalidades, mas também formas de vocês trabalharem aqui que com certeza vão acelerar e que muita gente está negligenciando, tá? Então, espero que, ó, agora passaram os nossos testes aqui. Yes! Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês comecem a utilizar. Vamos ver agora aqui, ó. Então, enquanto um já fez a correção, o outro já terminou de adicionar os testes e ainda dizendo, né, até instalou uma solução aqui para ver qual que é a cobertura de testes, né, no que precisa e tudo mais. Num arquivo está 100%, que foi o que a gente pediu, listagem das perguntas e dos eventos. Então, ele já fez aqui, trouxe aqui quais são as coberturas de teste, mas para vocês darem uma olhada, para vocês conhecerem ali como que é usar a parte dos workflows. Então, só recapitulando, as 5 que a gente falou. Primeiro, é usar o browser, né? Você usar ali diretamente o browser para você mandar contexto do que está acontecendo no browser direto para o Windsurf. Segundo, os MCPs.
é muito bom usar os MCPs no teu dia a dia. Se você interage com outros tipos de banco, ele tem MCP já para o Postgres, MCP de MySQL, MCP de Oracle, não só atrelado a banco de dados, mas a outros serviços também, MCP do Gira. Enfim, dá para você usar uma infinidade desses MCPs para você acelerar o teu processo de desenvolvimento de software. A gente falou aqui também de um ponto bem relevante, que é usar os workflows. Então, mostrei aqui até para vocês um workflow que a gente tem, que é o de teste, que ele já fez a escrita aí de teste da aplicação, obviamente não de toda a aplicação. E o quarto é você usar ali um prompt engineer, um assistente de prompt engineer lá dentro do ChatGPT para ajudar você a escrever os seus prompts, para ser mais rápido aqui na hora de você pedir para a IA e ser mais entendível para a IA a tua intenção, para que a tua aplicação seja desenvolvida de forma mais rápida. E por fim, os agentes poderem trabalhar de forma paralela. Então, eu coloquei aqui um para trabalhar nos testes e o outro para trabalhar em refazer a header da aplicação, adicionando uma logo e tudo mais. Então, essas são as funcionalidades. Espero que vocês utilizem, não negligenciem, porque, novamente, tempo é vida. Então, se vocês não estiverem usando essas funcionalidades, vocês estão perdendo tempo da vida de vocês. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar aquele like, compartilhar aí com a tua galera. E é isso aí, pessoal. Estamos aí toda semana compartilhando conteúdo com vocês, construindo aqui dentro da ferramenta do Windsurf. E se vocês querem ver outros tipos de conteúdos, manda aí nos comentários e vamos estar juntos aí compartilhando e colaborando uns com os outros, como que a gente pode viver essa nova era da engenharia de software com inteligência artificial. Então vejo vocês na semana que vem, que Deus abençoe e até mais.